você procurar para as pessoas. E às vezes, querido, no Salmo 1, aqui essa passagem eu acho muito interessante. Por quê? Até os reis, os governadores, os presidentes, eles têm conselheiro, pessoas que assessoram, pessoas que orientam. Todos nós precisamos de pessoas para nos orientar, para nos aconselhar. Às vezes o pai aconselha, a mãe aconselha, o vô aconselha, a avó aconselha, os irmãos aconselham, os amigos. Eu sei que a vida nossa faz parte das nossas vidas, os conselhos, as orientações, e todos nós, às vezes, dependemos, ou depende, de uma orientação para tomar uma decisão na vida. Todos nós já passamos por isso, ou às vezes vamos passar. Então, os conselhos, as orientações, faz parte das nossas vidas, tá bom? Conselho faz parte da nossa vida. Quem não já pediu conselho? Eu já pedi várias vezes conselho para as pessoas. E eu tenho certeza que você também já pediu conselho. E a Bíblia aqui fala de conselho no Salmo 1. O que é que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então a Bíblia também está discernindo aqui que há conselho do ímpio e há conselho de uma pessoa que não é ímpio, que é boa. Mas eu quero aqui trazer para você, antes, te mostrar o que é uma pessoa ímpia. Uma pessoa ímpia é a pessoa que não tem piedade, é a pessoa mau, uma pessoa cruel, uma pessoa insensata, uma pessoa que às vezes não pensa, age na emoção, uma pessoa que é contrária às leis de Deus, que não respeita. Às vezes, pessoas que não têm nenhum temor de Deus, infiéis, cruéis. Essas são as pessoas ímpias. São pessoas que não têm compromisso com a verdade. E esses ímpios estão aí, no meio da família, no meio da sociedade, estão em todos os setores e em todos os segmentos. Por quê? Porque tem pessoas de todos os jeitos, de todas as maneiras. E nós lidamos com essas pessoas. E a Bíblia nos alerta. Qual alerta? Falando disso, olha, cuidado com os conselhos dos ímpios. Fala assim, olha, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes se vocês não andarem no conselho do ímpio. Então quer dizer que os conselhos dos ímpios às vezes traz danos. Vou repetir para você entender. Às vezes os conselhos dos ímpios traz danos. Dano na família, dano no negócio, dano nas vidas das pessoas. E a Bíblia diz, feliz é aquele, feliz é o homem, feliz é a mulher, que não andam segundo aos conselhos dos ímpios. E eu quero aqui mostrar para você que muitas pessoas, às vezes, têm destruído as suas vidas, às vezes, têm até decepcionado. Por quê? Por causa de conselho. Eu quero aqui, ser breve, mostrar para você o tanto que um conselho influencia as pessoas. O tanto que um conselho muda as pessoas. Muda. Eu vou aqui mostrar para você. Às vezes eu posso mostrar para você de uma forma que você venha compreender. Eu vejo pessoas que têm a família tranquila, têm uma família abençoada por Deus, filhos de Deus. E às vezes, meu irmão, tem um problema no meio da família. E às vezes tem uma pessoa que é amigo. E por simplicidade, às vezes a gente vai contar ou pedir uma orientação, pedir um conselho. E às vezes aquela pessoa sugere um conselho que aos olhos da pessoa é bom, mas aos olhos de Deus e da família não é legal. Isso é um conselho de ímpio, de uma pessoa que não tem piedade. Eu vou dar exemplo. Por exemplo, você está vivendo com seu esposo, dentro da sua casa, com a sua família.
E às vezes você tem uma divergência, uma discussão, ou uma falta de entendimento, ou uma divergência de ideia. E às vezes, meu irmão, minha irmã, você tem um amigo ou uma amiga, e ela é uma pessoa que não tem o temor de Deus, ou às vezes é até cristão, mas é uma pessoa que não tem o temor de Deus, é uma pessoa ímpia. E você vai tomar conselho com essa pessoa. E às vezes aquela pessoa, em vez de te orientar, dizer, olha, meu irmão, ou minha irmã, você não pode agir no impulso. Vamos orar por você. Deus vai trazer a luz, Deus vai te conduzir. E a sua vida vai ser uma bênção. Porque a vida tem esses embates. As pessoas, às vezes, toda a família tem problema. Toda a família tem divergência, tem discussão. Isso faz parte da lida da família. Então, o que é que você tem que fazer? Sentar, orar, pedir a Deus, pedir sabedoria para lidar. Não é assim que deveria ser? Mas quando é uma pessoa ímpia, que às vezes a gente, às vezes não ter discernimento, às vezes vai pedir um conselho. O que é que a pessoa ímpia fala? Fala, não, essa pessoa não dá certo para você, não. Se eu fosse você, eu largava, eu desistia. Por quê? Olha como é que ele está fazendo. Olha a atitude dele. A pessoa ímpia só vê o lado ruim, só vê a miséria, só vê a desgraça, só vê a situação difícil. A pessoa ímpia só vê destruição. Por quê? Porque ela é ímpia. Ela é ímpia, é uma pessoa que não tem piedade, é uma pessoa cruel, uma pessoa que não é sensata. Então, às vezes essa pessoa pode destruir um casamento, pode destruir uma família. É por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu quero aqui mostrar para você, muitas famílias estão separadas hoje por causa de quê? Por causa de conselho. Conselho errado. Conselhos errados. Em vez das pessoas pedir um conselho, uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem um histórico ou tem um testemunho, às vezes vai pedir opinião, conselho, pessoas que não têm compromisso. E aí, é óbvio que essa pessoa vai dar um conselho baseado no que ela vive, e no que ela pensa, e no que ela vê. E se ela é ímpia, ela vai ter a visão dela, que é contrária aos princípios de Deus. E às vezes esses conselhos traz danos para a família. É por isso que eu vou alertar você. Cuidado com os conselhos. A Bíblia diz que é para nós não para nós não pedir conselho ao ímpio. Para nós termos discernimento, ter sabedoria. Porque os conselhos levam à destruição. Eu lembro do rei, aquele rei Jeroboão, é isso mesmo? Roboão, vou procurar aqui para você. Ele, quando sumiu o reinado, sumiu o cargo do seu pai, ele fez questão de pedir conselho. Como fazer para conduzir aquele povo ao seu reinado. E ele foi pedir conselho aos jovens e aos anciões. E os jovens falaram para aquele rei que ele deveria ser mais duro do que o pai dele. Que ele deveria ser o rei Roboão, lá em Siquém. Ele poderia ser mais duro do que o pai dele, ser mais rigoroso. Para quê? Para que as pessoas viessem respeitar ele. E os anciões, o que foi que falou para ele? Disse, não, você tem que ser brando, você que tem que ser amigo, você tem que fazer parte do povo, aproximar do povo. E esse rei foi aonde? Foi no conselho dos ímpios, no conselho daquele jovem, das pessoas que conviviam com ele. E a Bíblia fala que
a vida daquele homem foi em ruína, foi em destruição. Ele não teve êxito no seu reinado. A vida dele foi destruída. Isso serve para mim e serve para você também. O quanto que um conselho influencia a vida do ser humano. Quantos jovens que estavam na igreja, estavam dentro da igreja, às vezes ali no grupo de louvor, participava ali da frente, estava junto, e às vezes ali no seu ambiente de trabalho, ou na escola, na faculdade, conheceu outro jovem, outra pessoa, que não comungava a mesma fé, não fazia parte do convívio dele. E aí, ele começou a ouvir conselhos dessa pessoa, desse jovem, que é ímpio, que não tem compromisso com a verdade. E aí, esse jovem que era de Deus, passou a ser influenciado, e aquilo ali foi gerando dentro do seu coração expectativa, interesse, para ser como ímpio. E muitos jovens não estão mais na igreja hoje, devido a conselho de pessoas que não têm compromisso com a verdade. E eu quero dar um conselho para você que está me ouvindo. Qual? A Bíblia diz para nós não ouvirmos, recebermos conselho de ímpio. E quantas pessoas dentro da igreja que deixa de ouvir um ancião, ouvir uma senhora, ouvir um homem ou uma mulher que tem experiência, que tem um legado, que tem uma vida com Deus, que é notório, que você vê. Como você vê? Pelos frutos. A Bíblia diz que a gente conhece uma árvore, é pelo fruto, não é pelo que fala. E a gente percebe quando uma pessoa tem sã consciência, é sábio, é prudente, possa passar um conselho, uma experiência. A própria Bíblia fala que os mais velhos têm que ensinar os mais novos, as mulheres mais velhas, ensinar as mais novas. E às vezes, em vez de receber um conselho de dentro de casa, ou de uma pessoa sábia, prudente, vai receber conselho de amigos, de companheiro no trabalho, de pessoas que estão aí fora do propósito de Deus. Eu tenho um amigo meu, estava com a família abençoada, ele trabalhava junto conosco aí, e de repente a mulher dele começou a trabalhar fora, começou a trabalhar numa loja aqui na Igualdade. E aquela mulher começou a esfriar na fé devido a ouvir o mundo, ouvir os ímpios. Começou a dar ouvido àquelas coisas que são contrárias às palavras de Deus, o desejo de Deus. E o mundo tem o poder de persuadir, o mundo tem um poder de envolver, o mundo tem um poder de atrair. É por isso que tem os conselhos na palavra de Deus. Tem esses conselhos para mim e para você. E aquela mulher casada, com 2 filhos, começou a dar ouvido àquela roda, aqueles momentos. Que momento? Onde aquelas pessoas se ajuntam para ali bater papo, falar coisas que não convêm, coisas que praticam, coisas que são obscuras, de trás de 4 paredes. E aquela mulher começou a nascer desejo dessas práticas que não são boas para famílias. E aquilo ali gerou expectativa no coração dela. E ela começou a pedir conselho para as pessoas. Como assim? Ela começou a expor a sua vida, a sua intimidade, o seu convívio com a sua família, para as pessoas que trabalhavam ali com ela. Presta atenção, que isso é sério. Começou a expor sua vida para as pessoas que trabalhavam ali com ela. Pessoas que não tinham nenhum senso, que não era capaz
destruir ela. Ela começou a ouvir conselhos de ímpio. E qual foram os conselhos? Falou, não, você tem que deixar esse homem. Esse homem para você, ele é uma pedra de tropeço. Ele é um pedra de tropeço. Você já trabalha. Você é dona do seu nariz. Você tem o seu emprego. Você tem a sua casa. Para que você quer ele? E aquilo ali foi gerando raízes dentro dessa mulher. E gerou um monstro. Que monstro? Um monstro do desejo de sair de dentro de casa. Resumindo, devido a esses conselhos malignos pelos ímpios, aquela mulher abandonou seus filhos e abandonou seu esposo. E hoje está numa vida de ruína, numa vida de pregresso, uma vida destruída. Destruiu seu casamento, destruiu a vida dos filhos, que hoje os filhos estão nas drogas, e o marido sendo alcoólatra hoje. Olha só o que é que um conselho pode fazer na vida de uma pessoa. É por isso que a Bíblia diz em Salmo 1, para que nós não venhamos ouvir conselho de pessoas que não oferecem nada para nós. Pessoas ímpias, pessoas desprovidas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não têm a graça de Deus, pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Talvez eu vou falar. Talvez você pense, querido, que a pessoa está do seu lado e às vezes está na igreja. E na igreja tem gente de todo jeito. Às vezes aquela pessoa não foi liberta ainda. Isso aqui é para você, viu? Aquela pessoa não foi liberta ainda. E você, na sua simplicidade, pensa que aquela pessoa está liberta. E você abre o seu coração. Abra seu coração. Conta tudo para aquela pessoa. E aquela pessoa vai te instruir errado. Te orientar errado. Te aconselhar errado. E aí, você adere. Você consegue pegar aqueles conselhos para você. E na sua simplicidade, pensa que ali são conselhos bons. E a Bíblia diz que é para nós termos cuidado. Por quê? Eu vou falar para você. Eu sou sincero, eu não dou conta de tapear. Olha, presta atenção aqui. Havia um cidadão dentro da igreja. E aí o que é que aconteceu? Esse homem dava conselho a uma mulher. Só que ele era mal intencionado. Ele não era liberto. Cuidado com o conselho. E ele aconselhou aquela mulher largar o seu esposo, achando que aquele homem estava certo. Aquela mulher fez essa loucura. Porque devido o esposo, meu irmão, minha irmã, por falta de sabedoria, ou por falta de instrução, ou orientação, ou alguém cuidar. É por isso que eu vou aproveitar e falar para você que está me ouvindo, e você que é líder, para você fazer curso de casais na sua igreja, para você orientar os seus casais, ou se então compra livros sobre casamento e dá para o teu povo, meu irmão. Porque está havendo muitas separações por causa de quê? De conselhos errados dentro da igreja. Eu não estou falando fora não, estou falando de dentro. Aí o que é que acontece? Aquela mulher pegou o conselho daquele homem e ela não percebia que tinha um interesse por detrás daquilo. Ah, meu irmão, destruiu uma família. E aí fica as crianças sofrendo, pai sofrendo, e aí vice-versa, mulheres sofrendo, conselhos errados. A Bíblia diz para nós não pegarmos conselho de ímpio. Muitos jovens, eu estou falando de família, eu estou enfatizando família, porque meu coração fica doendo
Porque eu vejo tantas famílias sendo destruídas hoje por falta de instrução, falta de conhecimento, falta de pessoas se levantarem para ajudar as pessoas. E às vezes a gente tem vergonha de falar, tem medo, é omisso. E a gente tem que falar para as pessoas ficarem atentas, ser prudente como a serpente, mansa como a pomba. Cuidado com quem está do seu redor. Fica veaco, pisa ligeiro. Cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Ou seja, cuidado com o sapatinho de veludo que quer aproximar de você. Você não sabe de onde vem, nem quem é a pessoa. Cuidado, conhece a pessoa hoje e não tem discernimento. Expõe sua vida para as pessoas sem saber quem é, de onde vem, qual o seu caráter, nem... Meu Deus do céu, meu Pai querido, e quantas famílias estão chorando hoje por conselhos errados. Conselhos errados. Cuidado com conselhos. Cuidado. Vamos para frente. Quantas pessoas não têm perdido filho? Filho sai de casa. Filho sai de casa, abandona os pais. Que os pais doaram as suas vidas, trabalhando, lutando. Às vezes, coitados, trabalhando 24 horas para dar o pão de cada dia o filho ou a filha. Às vezes nem conviveu com o filho direito, porque a vida era trabalhando para manter a casa. E aí, meu querido, às vezes o pai não teve o privilégio de estudar, de ser uma pessoa sábia, de ter conhecimento. E hoje, o filho, às vezes, por ser sábio ou ter um certo conhecimento, deixa de ouvir o pai, a mãe, que tem algumas experiências da vida, e sai pedindo conselho lá fora. Deixa de ouvir pessoas que são um legado na vida dele, tem uma história. E deixa e vai ouvir pessoas que viu ontem, no trabalho, na rua, na escola. Resultado: conselhos que influenciam a pessoa a abandonar a casa. Não, seu pai é muito pegajoso, sua mãe é nojenta, sua mãe fala demais, não sei como é que você aguenta ela. Você já está de maior, por que você não vai embora cuidar da sua vida? Por que você não aluga um carro, uma casa, um quarto? E aí aquela pessoa acredita nesse conselho do diabo, que não é de Deus, e abandona uma família, abandona a sua casa e sai. E aí, muitos têm quebrado a cara. Muitos têm quebrado a cara. Muitos têm aí decepcionado. Por quê? Conselho de ímpio. Conselho de pessoas que não têm compromisso com a verdade. Conselho de pessoas que não têm o Espírito Santo. Conselho de pessoas que não têm nem respeito pelas famílias. Quem são essas pessoas? A Bíblia chama de ímpio, que não tem piedade. Porque se tivesse piedade, falava, não, você não pode fazer isso. Você tem que respeitar os seus pais. Eles são seus pais, mesmo leigo, mesmo às vezes truculento, mas foi eles que te colocaram no mundo. Foi eles que cuidaram de você quando era criança. Se você está aí onde está hoje, foi porque eles lutaram por você. Não faça isso não. Não faça essa besteira. Obedeça a seus pais, suas mães. Saia debaixo da bênção da tua casa. Não seja rebelde. E aí, dá conselhos errados. E muitos jovens hoje estão aí no mundo, estão fora de casa, estão sendo escravos de Satanás, do diabo mesmo. Por quê? Porque ouviram o conselho do mundo. Pessoas que não têm conselho nem para ele. A pessoa é tão ignorante que devia pelo menos olhar para a vida da pessoa. Como assim? Se ele não tem capacidade nem de manter a vida dele, como que ele vai dar conselho para mim? Olha a vida dele. A Bíblia diz, escuta, aqui é a Bíblia,
que um cego não pode guiar outro cego. Por quê? Porque ambos cairão no buraco. Vou explicar para você. Se ele não sabe nem para ele, como ele vai te orientar? Se a família dele está destruída, como que ele pode falar de família? Como? Explica para mim. Presta atenção, gente. Acorda para a realidade da vida. Acorda. Então é por isso que nós, em vez de nós ouvirmos conselho de pessoas que não têm compromisso, de pessoas ímpias, ô irmão, para, vai buscar conhecimento em Deus, vai buscar em Deus antes de você tomar uma posição, antes de você agir, porque Deus está nos orientando, mostrando para nós que os conselhos traz destruição, traz derrota, traz fracasso, traz separação, tá bom? Vamos para frente. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. Tem muita gente que estão aí presa. Como assim? Nas rodas. O que é roda dos escarnecedores? São os lugares onde eles param para zombar, contar piada, fazer fofoca, falar da vida dos outros. Essas pessoas são pessoas que são contrárias ao desejo de Deus. O que é escarnecedores? Escarnecedores são pessoas infiéis, que não têm caráter, que não têm compromisso, que zombam até da fé, zombam de Deus. Esses escarnecedores, quem são? Talvez são pessoas que negam a fé, ou pessoas que às vezes no passado tinham fé, e aí abandonou a fé, e hoje é escarnecedor, zomba de Deus, zomba da igreja, zomba da fé, e ali às vezes faz rodinha para contar piada até põe o nome de Deus, põe o nome de não sei quem, zombando, brincando. E eu fico impressionado, é que as pessoas que dizem que são de Deus, sentam na roda e ficam ouvindo uns besterol desses, umas coisas infundadas, que não tem fundamento, que não tem sentido. Em vez de ali influenciar, falar alguma coisa, não, senta ali com a cara limpa, 007, ou seja, o cristão oculto. Ele é cristão, mas está na roda ali, dando uma de quem não é nada, ou não sabe de nada. Fica ali ouvindo aquelas coisas. E a Bíblia condena. Não é eu condeno, não, a Bíblia diz: não se detém na roda dos escarnecedores. Tem muitos cristãos que vai para o trabalho. Chega lá no trabalho, os amiguinhos, senta, vai contar as coisas que acontecem ali, que aconteceu no dia, nas noitadas, final de semana. Às vezes vai contar das pegadas. E ali ele é crente. Aí ele senta ali e fica alimentando a alma. Fica ali ouvindo aquilo. E a Bíblia condena, irmão. Não é eu, não, é a Bíblia. Diz: olha, não se detém. O que é deter? É ficar ouvindo aquilo ali. Talvez você está do outro lado e disse: então nós vamos ter que sumir do mundo. Porque todo lugar que a gente vai, as pessoas falam: meu irmão, a Bíblia fala é deter, é fazer parte, é sentar ali, comungar com aquilo, concordar com aquilo, sentar ali e ficar alimentando. A Bíblia condena isso. Para nós não determos na roda do escarnecedor. Por quê? Porque essas pessoas vão desviar a tua conduta. Essas pessoas vão tirar você do caminho. Essas pessoas vão mexer na sua fé, na sua emoção, no seu sentimento. Você vai ter desejo
de fazer aquilo que aquelas pessoas estão fazendo. É por isso que a Bíblia diz, olha, sai fora, sai daí, isso aí não te pertence, esse lugar não é para você, sai daí, rapaz, Deus tem coisas melhores para você. Ei, que eu fico impressionado é a forma, o jeito que as pessoas se comportam. Às vezes está ali, e às vezes fica ali as pessoas contando aquelas bobeiras, aquelas coisas que não edificam, e eles ficam rindo, achando graça, achando ali normal. E é anormal. Por que é anormal? Porque você é diferente. Você tem um compromisso com Deus. Você fez uma aliança com Deus. E a Bíblia diz que nós somos sal, nós somos luzes. E o que é que acontece? Em vez de nós ficarmos ali sendo influenciados, nós somos uma voz que pode mudar a vida das pessoas, que pode mudar esse cenário. Então a Bíblia condena. Vamos para lá, vamos para frente. Então qual o conselho que eu dou para você? Sai fora da roda escarnecedora, desses zombadores, desses playboys, você que é jovem, que está na igreja, que aí senta, né? Domingo está lá tocando na igreja, dando glória a Deus, aleluia, faz até a guitarra falar, sobe na bateria, falta em tempo de arrancar a pele da bateria, batendo. Glória a Deus por isso, está de parabéns, Deus te abençoe e continua nessa força. Mas quando sai na igreja que encontra os amiguinhos, fica com vergonha, fica com medo. E aí, senta ali, os amigos fala, e você fica quietinho ali, com medo, tímido, envergonhado. Deus está te vendo. Deus está te vendo, irmão. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Está lá na sua empresa, no seu trabalho, no seu escritório. Está aí. Provérbios 15, 3. Está te vendo. Quando você sentar na roda do escarnecedor, vou ler aqui para você, ó. Vou ler, lembra dessa passagem aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho, na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado. Traduz aí para você. Se você não sentar na roda do escarnecedor, você vai ser um bem-aventurado. Você vai ser feliz. Você vai ter a graça de Deus. Você vai ter o Espírito Santo de Deus. Você vai ter paz. As coisas ruins não vão entrar na sua vida. Você não vai ser influenciado por coisa que não edifica, tá bom? Pega aí. Essa é para você, tá bom? Vamos para frente. Diz assim: e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas, eu gostei desse mais aqui, antes tem o prazer, qual? Na lei do Senhor. E o que é que tem que fazer? Meditar nela, dia e de noite. Vou ler de novo para você entender. Antes de ouvir conselho do ímpio, antes de ficar na roda dos escarnecedores, não assentar na roda dos escarnecedores, antes tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Estou fechando, viu? Vou fechar agora. É para você isso aqui. Antes de nós sentarmos, primeiro ouvirmos o conselho dos ímpios, nós temos que meditar. Meditar em quê? Na palavra de Deus. Como? Vou traduzir. O que é que a Bíblia fala em relação a eu estar aqui ouvindo esse homem? O que é que a Bíblia fala em relação a eu estar ouvindo essa mulher? Esses conselhos. O que é que a Bíblia fala? Aí você medita no que a Bíblia fala, aí você fala, não, eu não posso ficar ouvindo essa pessoa. Por quê? Porque ela não oferece nada para mim. A Bíblia manda você meditar antes. Antes medita na lei do Senhor. Quais são as leis do Senhor? O que é que o Senhor fala a respeito disso? Quais são os conselhos que Deus te dá através da Bíblia? Medita, pensa, analisa. Pensa aí. O que é que a Bíblia fala a respeito de nós sentarmos na roda dos escarnecedores? A Bíblia fala, vou ler para você,
Coríntios. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem Deus com Belial? Medita, pensa. Que comunhão eu tenho estar aqui nesse lugar? O que é que isso aqui agrega para mim? O que é que eu estou aprendendo com essa pessoa? O que é que ele está falando para mim? Medita, analisa. Isso está agregando alguma coisa? Eu estou aprendendo. Vai mudar a minha vida para o bem? Isso está trazendo qual o benefício? Pensa, analisa. O que é que a Bíblia fala a respeito disso? Pensa, analisa. Antes de você ouvir conselho, lê a Bíblia. Lê a Bíblia. A Bíblia tem resposta para mim e para você em todos os nossos segmentos. Ou seja, tudo que eu vou fazer, tem resposta na Bíblia. O maior conselheiro para nós é o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, o ajudador, o consolador. Ele não te decepciona. É por isso que a Bíblia diz, antes de você procurar conselho para os outros, por que você não procura para Deus? Como? Senhor, eu faço. Senhor, eu estou certo. Senhor, o que é que o Senhor acha, Senhor? Eu largo. Senhor, eu ajunto. Senhor, eu vou. Senhor, eu fico. Pai, o Senhor conhece o meu deitar. O Senhor conhece o meu levantar. O Senhor sabe como eu vou fazer. Senhor, como que eu posso tomar essa decisão? Pai, abra minha mente. Deus me orienta. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou por aqui, Eu estou por aqui. Eu não aguento mais meu esposo, Senhor. Eu ia pedir conselho fulano, mas a Bíblia diz que é para mim pensar, meditar. Então eu quero que o Senhor me oriente. Como que eu faço? Como que eu ajo, Senhor? Aí o Espírito Santo vai te mostrar. O Espírito Santo vai te conduzir. Antes de você tomar uma decisão. Antes. Então a Bíblia diz, medita na lei do Senhor. Na lei, medita de dia e de noite. O que é meditar? O que é meditar? É alimentar, é pensar, é aferir, é você ver, raciocinar o que é que a Bíblia fala acerca das suas atitudes, das suas ações, dos seus conselhos, de tudo. Antes de tudo, medita. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para a sua família? O que é que Deus tem para o seu filho? O que é que Deus tem para o seu trabalho? Medita! Eu vou fechar. Em vez de você sair aí pedindo opinião a tudo e a todos, ou sentando em lugares que não deveria sentar, em vez de ficar perdendo tempo, por que você não ganha tempo? Porque com Deus você não perde tempo, com Deus você ganha tempo. E se você, antes de tudo, entregar a sua vida, colocar a sua família, colocar os seus projetos, colocar o seu trabalho, o Espírito Santo vai te orientar em todas as suas decisões. Então te dou um conselho. Antes de você pegar conselho com qualquer pessoa, comigo ou qualquer pessoa, peça o Espírito Santo para lhe orientar. Vou repetir. Peça ao Espírito Santo para te orientar. Porque quem fez o homem? Deus. Quem fez a mulher? Deus. Quem fez essa pessoa que você vai pedir conselho? Deus. Quem é onisciente? Deus. Quem é onipresente? Deus. Quem sabe de todas as coisas? Deus. Primeiro, então, é Deus. Você peça orientação a Deus, que Deus vai te instruir, te dar sabedoria, e o Espírito Santo, que não é espírito de engano, não é espírito de mentira, vai te conduzir à pessoa, se Deus quer que essa pessoa te oriente, a pessoa certa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que o Espírito Santo fale por mim ao seu coração, e todas as suas decisões seja guiada pelo Deus que fez os céus e a terra. Amém?